Acho muito importante você ter tocado nisso, Silvina. Primeiro, né, somos mulheres de diversas regiões do Brasil. Então, nós temos, né, a nossa forma de escrever característica da região em que moramos. Assim como, né, as meninas da Itália, algumas já estão há 20 e poucos anos na Itália, já não têm aquela fluência escrita da língua portuguesa como uma pessoa que vive no Brasil. Já misturam termos, né, de italiano com o português. E, assim, eu como auxilio bastante na revisão dos textos, Patrícia também ajudou na revisão de textos, a gente tem esses cuidados. Primeiro cuidado, é importante que não haja uma discrepância muito grande no nível dos textos. Você não pode ter um texto maravilhoso e outro texto que não chegue a um patamar que se torne um texto gostoso de ser lido, que se torne um texto que conte realmente a história, que tenha início, meio, fim. Você precisa ter certos cuidados, porque você está lidando com histórias, né, de seus ancestrais. Desses ancestrais, você não é o único descendente. Você tem uma família em volta. Então, algumas coisas, às vezes, que você quer contar, os outros não concordam que você conte. Ou são coisas muito fortes que não precisam se tornar coisas de conhecimento comum. Certos cuidados precisam ser tomados. Fora que você esbarra, por exemplo, com uma tia ou uma prima que não quer que fale deste assunto, ou que não quer colaborar com as lembranças que ela tem, com os documentos que ela tem, porque a coletânea nos obriga a isso, a buscar pessoas que tenham vivido aquela história, a encontrar documentos, retratos, enfim, a fuçar o baú da família, né? A fuçar o coração da família, a memória familiar. Esse é o primeiro aspecto. A gente procura sempre manter um nível de qualidade entre os textos. Como? Apontando para a escritora que ela podia melhorar um pouquinho mais naquele aspecto ali, que ela podia desenvolver um pouco mais aquele assunto que ela deixou para trás. Ou se apontando para ela, isso que você está falando, por exemplo, sobre as questões, sobre aquilo que aconteceu, porque a pessoa era alcoólatra, trouxe problemas para a família, isso é uma intimidade da sua família, você quer realmente manter isso no texto? Às vezes é uma declaração que vai incomodar aos outros familiares, aos outros descendentes. Então, são certos cuidados que precisam ser tomados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que a Patrícia deve ter observado também, é que quem auxilia na revisão tem que ter muito cuidado para preservar a linguagem local da escritora. Porque você não pode considerar como erro determinados vocábulos que ela usa, que são vocábulos característicos da região, ou determinada forma de dizer. Ou a criatividade dela, como é o seu caso, Silvina, de criar tantos neologismos, né? que é uma característica da sua escrita. Então, isso tudo precisa ser respeitado. A gente procura revisar considerando, né, que o texto, na sua essência, tem que ser mantido. E a originalidade dele precisa ser preservada. Tanto na história que está sendo contada, porque a gente está trabalhando com histórias reais, não é? E tanto na questão da linguagem que é utilizada, respeitando, inclusive, né, o nível de formação da escritora. Eu me lembro que eu conversei com Patrícia a primeira vez que nós nos falamos, eu disse, olha, seu texto está muitíssimo bem escrito, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você é, mas o teu texto está pronto. E você precisa ter esse cuidado quando você lida com uma pessoa que apresenta um nível maior de dificuldade, porque você não pode dizer isto está errado. Você precisa fazer sugestões delicadamente para que a pessoa não se aborreça,
não é? Não fique constrangida. Então, você tem que ir trabalhando aos poucos para preservar a escrita da pessoa, mas para fazer com que ela perceba que o texto é dela. A gente está apenas fazendo sugestões.